Olá pessoal, boa tarde. Então a gente vai dar início na nossa aula de Python. Na aula passada a gente falou sobre condições, certo? De if-else, assunto extremamente importante para algoritmos, né? Hoje a gente vai dar continuidade nisso, mais ou menos. Como assim, pessoal? Mais ou menos. Significa que a gente vai incluir algumas informações, né, que são importantes para que vocês realmente consigam utilizar os operadores. Lembram, pessoal, que quando a gente criou aquele exercício com as notas, a gente colocou P1 igual a 7, P2 igual a 6, né, no exercício? Se eu colocasse isso de forma direta, assim, perguntando para o meu usuário qual é a nota sem dizer qual que é o tipo de variável, o meu programa não ia entender. Porque quando eu coloco 7, isso é uma questão, né, de programação do próprio algoritmo. Quando eu coloco 7 no meu programa, ele entende, mas quando eu digito 7, o programa não sabe se esse 7 é uma string, né, uma letra, porque eu posso estar digitando um ano, um código, ou é uma variável inteira, quando eu digito, né, o usuário. Então ele precisa fazer essa distinção. Então, para que a gente consiga realizar todas as operações necessárias para programar as condições, a gente tem que criar as inputs de forma correta. Então hoje vamos começar por isso. Então aula sobre operar. Aqui vai vir uma chuva de informações, pessoal. Se preparem. Operações aritméticas. Aritméticas. E foco nisso porque a nossa última atividade avaliativa vai ter essa cara. Então, N1 igual. Lembram que a gente tinha colocado 6 e 7? Né? Agora eu vou colocar aqui int. Olha só, criei uma variável do tipo inteira. Aí sim eu coloco o input, né, para eu jogar o que eu digitar dentro dessa variável, certo? Aí eu digito texto aqui qualquer, que pode ser digite o número, ou a nota, né? Antes era nota, mas agora é número porque a gente, por enquanto, não está falando do programa de... aqui eu posso dar um espaço só para ele não ficar colado, né? A gente não está falando do programa das notas, por enquanto. Então eu posso colocar aqui n2 igual a mesma coisa, né? Int, abre parênteses, input, abre parênteses, aqui eu digito, digite o número 2. O número, novamente o número. Vamos organizar aqui. Vamos colocar número 1, número 2, né? Pode ser para ficar mais organizadinho. O primeiro número, que tal? O primeiro. O segundo. Aí, agora sim. A gente só tem que cuidar um pouco para não extrapolar questões de espaço, né? Que a gente tem... eu procurei aumentar ao máximo a visualização para vocês, para que vocês possam assistir a telinha do lado e tentar ir programando junto comigo. Então pode ser que não caiba. Mas a gente vai fazer o teste já já. E qualquer coisa a gente compacta esse texto. Então soma, né, vai ser igual a N1 mais N2. Bem simples, né? Então eu vou dar um print para gerar o resultado aqui, né? A soma vale. Aí eu coloco aqui o valor, né? Quer dizer, eu coloco as aspas, as chaves para colocar o valor, fecho as aspas para parar o texto e coloco o que eu quero que apareça. Pessoal, quando eu começo a digitar, ele me dá algumas opções. Se aparecer a opção que você quer já de cara, você pode apertar Tab, como eu fiz agora, que você vai ter mais rapidez para fazer o programa, certo? Então vamos ver, por enquanto, se está funcionando. Run. E por enquanto está funcionando, né? Opa, ainda não sei. Ainda estão visualizando?
abrir uma tela nova aqui. Não, não estou visualizando. Eu vou ter que fechar minha IDE novamente. Que aí vai abrir a nova. Aí, agora sim. Vamos acertar aqui. Aí. Funcionando, beleza. Aula sobre operações aritméticas, né? Aqui vamos colocar maiúsculo para ficar mais bonitinho. Digite o primeiro número. O primeiro número pode ser 7, só um número qualquer. Segundo número, 8, para que a média dê... a soma. Né? A soma vale 15, então 7 mais 8, 15. Bem tranquilo, né? A diferença aqui, eu coloquei variável do tipo inteira. Lembrem disso, tem que tomar cuidado com essa questão de tipo de variáveis, né? Isso quando eu estou pedindo a informação para o usuário. Quando eu coloco, ele já entende o que eu coloco. Né? Se eu colocar uma variável que não é inteira, automaticamente o programa vai entender que é uma variável que não é inteira. Aqui, não. Né? Eu teria que colocar uma variável que não é inteira. Né? Tipo um float aqui, para que ele entendesse. Vamos rodar aqui. Ó, vamos fazer um teste. Eu vou fazer um teste com vocês. Olha só, o primeiro número eu coloquei tipo variável inteira. Eu vou colocar um número que não é inteiro, 7.5. Vamos ver o que vai acontecer? Erro. Erro por quê? Porque eu coloquei um número que não é inteiro. Vamos dar um run de novo. Se eu colocar 7, ele vai rodar. Segundo número, eu coloquei um float. Coloquei um float, ou seja, um número que, para ser um número que não é inteiro, 7.5. A soma vale 14.5. Então, cuidado com isso, né? Quando eu coloco ali a variável, ele já vai armazenar a variável desta forma. Então, eu consigo forçar o armazenamento da variável da forma que eu quero. Então, para que a gente tenha um programa mais genérico, eu vou colocar 2 float aqui, né? Lembrando, antes eu tinha o int, agora eu estou com float, porque daí eu posso colocar números que não são necessariamente inteiros. Podem ser inteiros também, mas não precisam ser. Então a gente já fez uma introdução a operações matemáticas, né? Eu vou colocar aqui algumas informações extras, então, né? De algumas operações que a gente não fez. Então, adição, lembram? Adição é só o somar, né? O maisinho. Essa é a nossa adição. Vírgula. O nosso subtração. Subtração é o menuzinho. Bem tranquilo até aí, né? Até aí são as operações básicas. Tá aparecendo tudo, tá bem no limite, né? Mas tá aparecendo tudo. Então dá pra gente manter o programa com esse espaçamento máximo, né? Subtração. Então subtração tá ali. Multiplicação. Multiplicação nosso vezes. Shift 8. Multiplicação. Multiplicação. Bem tranquilo, né? Esse multiplicação ficou meio longe. Não sei se vai... não, ele vai aparecer sim. Por quê, pessoal? Porque aqui, ó, esse print não vai aparecer. Então, beleza. Até aí, bom, essas, com exceção do divisão, né, que ainda não foi, essas são as básicas, né? Vamos rodar isso para ver se está rodando. Aqui eu preciso 4, beleza, ó. Adição, subtração, multiplicação. Gravem essa parte aqui de cima. Essa parte é muito importante. Eu poderia tirar agora para ele não ficar me atrapalhando, né? Só que se eu tirar agora, pessoal, vai sumir. E isso é importante para que vocês fiquem visualizando para entender o programa, né? Então vamos dar sequência. Eu estava com adição, subtração, multiplicação. Até aí tudo de boa, né? Print. Divisão. Então a gente coloca aqui barra, esse aqui é uma divisão. Professor, eu já tinha visto isso já, mas calma. Duas shift 8, né? Duas vezes o asterisco. Potência. Tem outra forma de fazer potência, tá? Vamos ver se cabe aqui. Pou base, vírgula, elevado. Depois vai ficar legalzinho ali na apresentação. Fecha. Vamos para a próxima linha, senão não vai caber. Até aí
Aí, professor, até aí eu já tinha visto, já, mas calma, pessoal. Olha só, então, além da potência, sim, a gente pode fazer dessa forma, né? Também é uma forma de apresentação de potência que funciona aqui, que às vezes é até mais fácil de você entender o que está acontecendo, né? Depende do programador. Tá, então até aí nada novo. Agora o que vem de novo. Eu tenho um print divisão inteira. Opa. Divisão inteira. Vírgula. Então, quando eu coloco duas vezes o divisão, ele faz uma divisão inteira. A gente já vai fazer um teste para mostrar essa aplicação, né, deste comando. E o Shift 5, que é o porcentagem, é resto da divisão. Então tem algumas informações a mais aí para nós, né? Então a ideia agora era passar um exercício e vocês fazer. Como a gente está com o tempo muito limitado, eu vou explicar o exercício e já vou fazer em seguida. Aí vocês podem testar para ver se conseguem encontrar o resultado. Que seria basicamente o quê? A ideia do exercício era testar todas essas variáveis, né? Todas essas condições. Então eu já vou fazer aqui com vocês para que a gente tenha. Qual a informação mais importante da aula de hoje até o momento? Essa aqui, ó. Essa aqui é a mais importante, né? Porque sem isso aqui não funciona. Lembrando que tem mais um parênteses, tá? É só porque ele não aparece ali total, mas tem que fechar todos os parênteses, certo? Então vamos lá. Então vamos fazer este cálculo, né, dos valores. Então a ideia é a seguinte: print é o nosso exercício realize todas as operações. Aqui, só por questões de organização, eu vou colocar assim, print utilize N1 igual a 5 e N2 igual a 2. Fechou? Fechou, né? Não tem mais nada para colocar aqui. Eu já coloquei aqui N1 e N2, então eu tenho que fazer o quê? Tenho que mudar as variáveis, né? Porque senão ele vai puxar os valores de lá. Então eu preciso utilizar variáveis do tipo inteira. Eu posso forçar a variável também, criar do jeito que eu quero, né? Tipo assim, se eu quiser, por exemplo, criar um float, n igual a float, aí, fechou, 5, n2 é um float de 2, beleza. Essa é a forma mais segura, né, de você criar uma variável, porque daí você tem a certeza que você fez com que ela fosse criada da forma correta, não vai dar nenhum erro de nenhum tipo. Então vamos colocar aqui, soma igual N1 mais N2. Esse aqui a gente já fez lá em cima, né, bem de boa. Multiplicação. Opa, antes vamos seguir a ordem. Qual que era o próximo? Soma, subtração e multiplicação. Então, subtração igual a N1 menos N2. Opa, lembrando que tem que ser maiúsculo, pessoal. E dando sequência. Qual que é o próximo? Multiplicação é igual a N1 vezes N2. N2. Bem tranquilo até aí. Divisão é igual a N1 dividido por N2. Com aquele dividido que é o barra, né? Potência. Aqui eu vou colocar assim, potência 1 para a gente testar os dois, né? É N1 vezes N2. E potência 2, aí a gente vai usar aquele pole, né? Base e elevado.
Então, base 5 elevado ao quadrado, né? Vamos fazer igual. Pou de base 5 elevado ao quadrado. Vamos fazer esse teste para ver se funciona das duas formas, é para funcionar. Potência, beleza. Divisão. Divisão I igual a N1 barra N2. Resto igual a N1 porcentagem N2. Legal? Bom, agora a gente pode incluir todas essas informações para que eu realmente veja se está tudo funcionando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um print gigante aqui de tudo isso aqui. Vamos começar com o soma, então. Print, tal. Vou colocar aqui, eu posso pular linha, lembram como pula linha aqui dentro? Barra N, né, invertido. Barra N, então, soma, igual. Aqui, para ganhar tempo, a gente não precisa colocar espaço. E a gente pode continuar, então, barra N, subtração, igual. E a gente coloca aqui, barra N, multiplicação, igual. E a gente deixa até aí porque era o que dizia lá naquela primeira linha, né? A gente pode dar sequência no resto depois. Então tá, vamos terminar aqui para não ficar muito extenso. Opa, faltou fechar o comando, né? Comando de texto. Opa, tá difícil. Isso aí. Format soma, vírgula, sub, vírgula, e o último era multi, né? Eu coloquei multi ou mul? Vamos ver. Eu coloquei mul só. Então, soma sub mul para multiplicação. Mul tá aqui, então, fecha parênteses, fechou o format, fecha parênteses, fechou o print, enter. Eu posso continuar com os outros, então, print. Aqui eu dou um barra N, né, só para organização. Potência. Não, faltou o divisão. Divisão, então, igual a barra N. Lembrando que eu tenho que colocar na ordem, né? Divisão inteira. Igual a né? E eu tinha colocado quantos na linha? Eu tinha colocado divisão, potência. Faltou aqueles. Então, divisão, potência. E daí depois vem o restante, né? Então, vamos fazer da mesma forma, exatamente igual. Divisão, aí aqui potência. Então, potência 1 barra N, potência 2, fecha, ponto, format, format, e o que eu preciso agora? Colocar quem eu quero. Então, eu estou com divisão, div, vírgula, agora eu tenho que ver como é que eu crio as variáveis, né? Aqui está meio pequenininha a janelinha, a gente volta lá e olha. Pot 1, pot 2. Div, pot 1, pot 2. Div, vírgula, pot 1, vírgula, pot 2. Fecha, enter. Agora só falta, para a gente fechar todos esses, né? Divisão inteira e resto da divisão. E com isso a gente fecha todas as operações. Então, nossa, quanta coisa, hein, pessoal? Minha nossa. Barra N. Agora é divisão inteira. Divisão inteira. Igual. Esse aqui, pessoal, na verdade, vocês até podem fazer sem
acompanhar. Vocês podem tentar fazer e depois conferir, né? Porque ele é bem simples. Divisão inteira e restante. Resto. Barra N. Opa. Depois a gente vê como é que fica toda essa organização aí. Format. Aí o que eu tenho? Eu tenho div e hat. Div. Acho que eu coloquei underline i, vírgula. Se eu não coloquei, depois vai dar erro quando eu for compilar, porque ele não vai achar qual que é a variável que eu quero fazer. Então é isso. Aí com isso eu consigo ter todas. Vamos ver se ficou bom. Que medo! Ixi, meu medo se confirmou, né, pessoal? Eu digitei alguma coisa errada. Soma, sub e null. Como é que eu... Soma, sub e mul. Parece que tá certo. O que eu coloquei errado aí? Vamos tentar identificar de forma rapidinha. Soma, sub e mul. Parece que está certo. 1, 2, 3. Ai, meu Deus do céu, agora eu vi. Faltou o ponto aqui, pessoal. Agora coloquei o ponto. Agora deve rodar sem problema nenhum. Salvar? Salvar. Digite o primeiro número, aqueles eram os anteriores, né? 100, 200. Nossa senhora, olha só a quantidade de informações. A soma vale 300, né? Do anterior. Aí aqui eu tenho meu programa de adição, subtração, multiplicação, divisão. Então aqui eu tenho todo o descritivo. Eu podia pular uma linha aqui, né? Para começar o exercício. Eu vou fazer isso para ficar mais organizado. Cadê? Onde é que está exercício? Aqui. Antes eu posso aqui já dar um barra N aqui, porque ele vai pular uma linha direto. Ou eu podia fazer um print com nada dentro, como eu fiz no anterior, né? Também. Então, mas como eu já estou dentro de um print aqui, fica mais fácil dar um barra N. Então, exercício, tá? Realize todas as operações. Quais operações? As operações acima, né? Então, N1 e N2. Utilize N1 e N2. Aí eu realizo todas as operações, daí no final eu dou um barra N para pular uma linha. E daí eu coloco ali. Se for 2 e 5, então vamos conferir. 2 e 5, 7. Vamos lá. Subtração, 5 menos 2, 3. Multiplicação, 12 e 5, 10. Divisão, 2 dividido por 5 dividido por 2, 2,5. Potência, 1, 200, potência 1, 25. Né? 5 ao quadrado tá certo. Potência 2, 25 tá certo. Você escreveu o texto errado, né? Mas a potência 2 tá certo. Vamos corrigir isso aqui. Potência 2. Para no final, aqui faltou um igual, né, galera? Sem igual não dá para entender. Mas tá certo, tá, pessoal? Tá certinho. Potência 2, 25. Então, tanto o pol quanto o vezes funcionam. Divisão. Opa, aqui ficou alguma coisa errada. Divisão inteira igual a 2. Né? Dá para dividir só se você pegar 5 e dividir por 2, a divisão inteira é de 2, né? Vai ficar sobrando 1. E o resto não foi. O que deu aqui com o meu resto? Primeiro eu tinha que pular uma linha, né? Pessoal, faltou barra N aqui. Eita, nós. Agora vai. Beleza, agora parece que está tudo corrigido. Tá, vamos lá. Então, eu vou colocar 5 e 5 só para passar aquela parte do primeiro programa, né? Então, a soma vale 10, beleza. Aqui também, né? Eu podia dar um barra N. Não dá para economizar nesses barra N, que senão o programa fica uma porcaria. Então, vamos lá. Eu estou dando barra N só para organizar os espaços, né? Vocês podem distribuir os barra Ns aí sem medo e sem economizar. Agora sim, olha só que programa lindo. Então a gente está a partir daqui, né? Aula sobre operações aritméticas. A gente começou aqui com digite os valores. Aqui no caso, lembrando, né, foi aquela informação que eu passei para vocês como uma das mais importantes.
na qual você informa qual é o valor, lembrando que você tem que dizer o formato que é este valor, senão ele não funciona. Quando você está no teste, ele não precisa, né? Quando você coloca direto no programa, não precisa. Entretanto, você pode forçar com que ele seja enquadrado dentro de uma certa variável, e isso é até recomendável, né? E daí a gente vai dando sequência. Então, chegou aqui 7, beleza. Aí, o que eu fiz hoje? Divisão, subtração, multiplicação. Tá, tudo que a gente já tinha visto e um pouco mais. Aqui faltou até fechar o parênteses, né? Vamos fechar o parênteses aqui. Eu vou fechar o parênteses, mas eu não vou rodar só por causa disso, né? Não vou atualizar tudo isso aqui por causa disso. Então, já está corrigido ali, parênteses. É só uma questão de apresentação, né, do resultado. Então, fechou, tá ali. E a gente dá sequência, então divisão inteira e resto. Então a gente tem esse exercício aqui. Eu vou passar um exercício, então realize a mesma operação para 7 e 3, por exemplo, que também não dá uma divisão inteira, né? Então, soma 7, aqui a gente fez para 5 e 2, então 5 mais 2, 7, 5 menos 2, 3, 5 vezes 2, 10, 5 dividido por 2, 2,5, potência 1, 25, potência 2, 25. Fechou. Tá, agora o que a gente pode corrigir aqui para melhorar? Ó, ali o resto de divisão ficou só erro de digitação, né? Não, ó. Aqui ficou com barra a mais, né? Então esse barra a mais aqui a gente tira. Se eu tirar, eu tenho que ver se antes disso eu pulei uma linha, porque senão ele vai ficar junto. Ó, eu não. Então eu teria que pular uma linha para começar esse aqui, né? Então barra N. Barra N, então eu pulo uma linha e daí fica tudo um debaixo da outra. Na verdade, se eu pular uma linha aqui no começo, ele vai separar as coisas em relação aos tipos de funções, né? Não precisa. Então, na verdade, eu posso tirar esse aqui, né? Aí, divisão 1, divisão 2, desculpa, potência 1, potência 2, vou colocar um underline aqui para ficar mais bonitinho na apresentação, já que eu não coloquei espaço, né? E soma com S maiúsculo. Agora tá. Não tá top. Não tá top, porque o resto tá minúsculo, então eu vou colocar tudo minúsculo. Fechou. Resto de divisão inteira e fechou. Agora sim. O resto não funcionou, né? Resto. Esse resto aqui não funcionou. Eu acho que eu coloquei RET. Vamos ver como é que eu coloquei lá no programa. RET. RET. Não gerou o meu resultado esperado. Ó, formato div, vírgula, RT. Então, tipo, o segundo cara aqui deveria ser o resto. Pessoal, mas claro, eu não coloquei aqui, olha aqui, meu Deus do céu, mais um erro. Eu não coloquei aqui as chaves, então eu tenho que colocar resto igual a chaves. Perfeito. Perfeito, vamos run. Opa. Tá. Deu. Olha só que massa. Agora ficou bem organizadinho, bem bonitinho. E com isso a gente fecha as operações matemáticas. Tem mais uma coisa para falar para vocês. Na verdade, a gente tem mais um pouquinho de aula ainda para ver, para falar qual que é a ordem dessas operações. Mas então ali temos soma, subtração, 5 mais 2 para fechar, 7, 5 menos 2, 3, 5 vezes 2, 10, 5 sobre 2, 2,5, não, 2 sobre 5, né? Não, 5 sobre 2, 5 sobre 2, 5 dividido por 2, tá? 5 ao quadrado, 5 ao quadrado com o povo, né? Divisão inteira. 5 dividido por 2, ele divide só os dois primeiros, né? Ele divide 2, 2. E sobra 1. Então tá ali, resto 1. Por isso que ficou 2 e 1. Entenderam?
Então até aí tudo funcionando, falta passar a questão da quem vai primeiro, né? Então vamos tocar a ficha, que a gente ainda tem, a gente tem que aproveitar o tempo ao máximo aqui. Eu vou tentar digitar rapidinho aqui só a questão de organização. Então a primeira, né? Então vamos lá, print, para a gente fechar a aula de hoje. Vai dar trabalho para vocês fazerem esse programa e testarem tudo isso que eu estou passando novo. Então eu não vou passar atividade extra, porque eu imagino que vocês vão levar talvez mais do que o tempo da aula, mais essa aula que vocês estão assistindo para fazer tudo. Então, a atividade façam, né, tentem refazer esse exercício da aula de hoje. Então, ordem de operação, operação. Então, qual que é o primeiro da ordem? O primeiro da ordem é o parênteses, então ou seja, aqui uma informação importante, o parênteses só funciona, né, nessa questão de ordem de operação para operações matemáticas, né? Então, se tiver parênteses, ele vai fazer primeiro, indiferente de qual operação que você esteja realizando ali, operação matemática, né? Então, primeiro, parênteses. Depois, é muito parecido com o que a gente aprende lá no colégio, né? Opa, tá difícil de sair o 2. É questão de potência, né? Então, primeiro parênteses, depois de potência. 3. Depois multiplicação, divisão. Multiplicação, vírgula, divisão, vírgula. Divisão, outro tipo de divisão e resto. Divisão inteira, né? E resto. Beleza? Aí fechamos aqui. Show. E por último, né? A última, mas não menos importante, que eu acho que é até o mais importante, que a gente mais usa, né? 4, que seria a última, que seria mais, né? E menos, soma ou subtração. E com isso a gente fecha a ordem de operações matemáticas no programa. Bom, então o nosso segundo exercício vai ser, né? Então vamos colocar aqui, exercício, aqui eu tenho que colocar um espaço, aí foi, exercício 02. Teste a ordem de precedência. Então, esse é o nosso segundo exercício. Bom, então vamos colocar aqui, por exemplo, né, dá para eu colocar direto aqui, não preciso... Vamos lá, então. Aqui, primeiro eu vou fazer a operação, né? Então, 5 mais 4 vezes 2. 5 mais 4 vezes 2. E aí, pessoal, qual que é o resultado dessa operação aqui? Primeiro eu vou colocar aqui isso aqui em texto, né, para apresentar para vocês. Qual que é o resultado dessa operação aqui? E aí, pessoal? Deixa eu só rodar aqui para ver se está funcionando. Teste de operação, deu 12. Como que ele gerou esse resultado 12? Então, o que ele fez aqui? Como a gente tem aqui em cima a parte do programa e embaixo o que está acontecendo com os resultados, eu não preciso colocar o texto para explicar o que é esse cálculo, né? Tipo, colocar o texto e depois colocar o cálculo. Então, primeiro teste aqui, né? Qual que é o primeiro? Pela ordem, multiplicação. Então, 2 vezes 4, 8, mais 4, 12, né? Então, funcionou. Se eu fizesse 4 mais 4, dava 8 vezes 2, 16. Não deu 16. Por quê? Porque primeiro ele fez a operação de multiplicação.
certo? Vamos testar mais, vamos testar o resto. Print, eu tenho que fazer com operações fáceis, né? Porque se eu fizer com operações difíceis, aí eu quero ver. Vou pegar o que eu usei aqui no meu roteiro. Essa operação matemática. Ai. Bom, primeiro o que ele faz? Pela nossa ordem aqui, primeiro ele faz o que está em parênteses, não tem parênteses. Depois ele faz potência, tem potência, tem potência. Então, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, né? 16. 16. Bom, aqui eu tenho 16. 3 vezes 4, 12. Apareceu o resultado ali? Não. Não apareceu ainda. Tá, 12. Vamos dar um run aqui, só para não falar besteira na matemática, né? 28. Então, 12 mais 16, 28. Fechou. Né? Então, primeiro ele realizou essa operação aqui, que deu 16. Depois ele realizou essa operação aqui, que deu 12. Aí depois ele somou 12 com 16, deu 28. Então, tá tudo funcionando. A matemática tá funcionando aí. Né? Aqui a gente tem que se cuidar para não se perder aqui nos números, né? E por fim, eu vou fazer uma só bem simplesinha aqui para vocês, só para a gente fechar essa questão de ordem, né? Aqui. E essa aí, pessoal, respondam aí. Qual que é o resultado? Bom, primeiro, parênteses, então eu já tenho parênteses ali neste caso. Então, 4 mais 1, 5. Depois, potência, 5 ao quadrado, 25. Depois, vezes 25 vezes 3, 75. Se eu tiver certo, deve dar 75. Vamos fazer um teste. Lembrando que ele está perguntando primeiro um número, mas é lá do início do programa, então eu vou colocar qualquer número aqui só para ele passar à frente a parte do programa que eu estou, né? A partir daqui. E daí eu tenho aqui 75, fechou. Tá tudo funcionando, então a ordem de precedência está acontecendo. Precedência, é isso mesmo. Bom, então com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Bastante informações para vocês usarem no trabalho. Dá para fazer um trabalho bem legal já. Com essa questão de entrar com a variável, criar uma operação matemática. Beleza? Então tá certo, pessoal. Então é isso da nossa aula. Tchau, tchau. Não se esqueçam de dar o joinha. Brincadeira, não precisa dar joinha, não. Não se esqueçam de fazer o exercício. Tentar fazer. Testar. Retestar. Dar erro. Gerem erros. Para que realmente vocês vejam se está tudo funcionando. E o que acontece quando vocês criam uma variação. O mais importante que eu considero hoje, a questão que vocês vão usar no trabalho com certeza, essa questão de inicialização da entrada, tá? Essa questão aqui é super importante. E a questão de... essa questão a gente já tinha visto na aula anterior, mas essa aqui é nova, então não esqueçam disso aqui, né? E a questão de... de você forçar variáveis, mas a questão é que existem várias formas de você apresentar os cálculos aqui, né? Então, meu Deus, quanta coisa, beleza? Obrigado, pessoal. Aproveitem o vídeo aí, assistam, testem, tentem criar os seus programas e nos vemos então na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.